querido professor, seja muito bem-vindo para a nossa aula de Escola Bíblica da Editora Kalel, a nossa lição que tem abençoado muitas vidas, essa lição que tem agregado a muitas escolas bíblicas, a muitas igrejas, em uma temática que é fundamental, a reflexão e o entendimento correto do que se trata, que é o avivamento. O avivamento, ela não é somente uma agenda da igreja, mas ela é uma busca incessante, ao qual toda igreja deve ter como princípio. E durante essas 8 lições passadas, nós vimos sobre a parte teológica do avivamento, nós vimos também parcelas da parte prática do avivamento, a relação intrínseca existente entre avivamento e jejum, avivamento e a palavra do Senhor, mas nós chegamos em um ponto aqui de extrema importância, que é o avivamento e quebrantamento. Entender o princípio e a relação existente entre quebrantamento e avivamento nos leva e nos aproxima para mais perto de Deus. O texto-chave dessa semana é Mateus 5, 3 e 4, que diz assim, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. A perspectiva do que é, de fato, quebrantamento e a devida compreensão é muito importante para que nós venhamos entender o princípio real, o que é, de fato, a palavra quebrantamento. Durante muito tempo, se distorceu a perspectiva de quebrantamento, se trouxe e agregou conceitos errados e distantes do que é, de fato, quebrantamento. Trouxe uma perspectiva de miséria, de pobreza, muito influência pelo catolicismo, que tem sempre aquela questão da mendicância, da miséria, de abrir mão dos bens para viver em um processo de austeridade, de distanciamento, mas que não é quebrantamento. Existem pessoas que são paupérrimas, pobres, miseráveis, mas não têm os seus corações quebrantados, são orgulhosos. De igual modo, existem pessoas que são extremamente ricas, bem-sucedidas em suas vidas financeiras, mas têm um coração extremamente quebrantado na presença de Deus. E o objetivo dessa lição é mostrar que o quebrantamento é uma evidência de abnegação do orgulho humano e, consequentemente, de um desejo intenso pela presença de Deus. Eu quero ler com vocês a introdução e fazer algumas ponderações. Diz assim, Avivamento é Deus em toda a sua essência agindo no meio do seu povo. É uma conexão completa com Ele, com o seu poder e com a sua obra. Mas para entrar nesse relacionamento ilimitado, é necessário que as vontades humanas sejam submetidas completamente às vontades divinas. Isso só acontece por meio do quebrantamento. Quebrantamento é um processo e um mecanismo para que nós venhamos disciplinar as nossas vontades, os nossos anseios, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, mediante a vontade de Deus. O quebrantamento é um processo de cabresto desse desejo, dessa vontade, desse impulso animal pecaminoso que nos guia sempre ao exercício daquilo que nós queremos em detrimento à vontade de Deus. E nesse princípio, o quebrantamento se encaixa perfeitamente no caminho daquele que busca avivamento. O primeiro ponto dessa lição diz assim, local de encontro entre a vontade de Deus e a vontade humana. O quebrantamento é essa confluência de 2 rios, onde a vontade humana se adequa à vontade de Deus e se torna uma só, se entremeia, e não há mais o nosso querer somente, mas o nosso querer está alinhado ao querer de Deus. O primeiro ponto é definindo o que é quebrantamento. Como eu já disse aqui, que nós não podemos nos enganar pelas aparências no que diz respeito ao quebrantamento. Olha só um dos destaques no quadro amarelo da sua lição, que diz assim, Petrus Octavianus, missionário usado por Deus para trazer grande avivamento em Bornéu no ano de 73, declarou: avivamentos não começam alegremente, mas com corações quebrantados e contritos. Estar quebrantado é sinal de chegada do avivamento. Essa citação está presente no nosso livro Todos por um Pleno Avivamento, ao qual você pode adquirir no nosso site www.editorakalel.com.
Lá você vai conseguir ter acesso a esse livro, que é um livro complemento dessa lição. Então, a partir dessa perspectiva, nós podemos compreender que avivamento é um processo de entrega genuína à vontade de Deus. Cristãos quebrantados não são aqueles que andam cabisbaixos e chorosos, num estado constante de depressão e tristeza. É possível que mesmo aos prantos, alguém cultive um coração altivo, soberbo e, portanto, distante de Deus. O quebrantamento, assim como o amor e o perdão, é uma escolha. Obviamente não estou aqui diminuindo os sentimentos que podem ser experimentados durante o processo de quebrantamento. Todavia, eles precisam estar necessariamente acompanhados de uma mudança radical de vida. Duvide muito e comece a esclarecer isso para os seus alunos antes de você entrar nessa confluência entre avivamento e quebrantamento. Defina de forma muito clara aos seus alunos o que é quebrantamento. Quebrantamento não é você andar com a sua roupa rasgada. Quebrantamento, assim como humildade, não é você se colocar em uma posição de inferior, uma posição, uma posição de se jogando para baixo, uma posição de mendicância, de mediocridade. Não, quebrantamento é um estado de consciência da sua necessidade de Deus. O verdadeiro quebrantamento, o verdadeiro quebrantado de coração é aquele que sabe que tudo que ele tem, tudo que ele é e tudo que ele precisa tem uma única origem. A origem é em Deus e não na sua força, não na sua vontade, não na sua sagacidade ou nas suas particularidades. O segundo ponto desse primeiro ponto, segundo tópico desse primeiro ponto é o seguinte, subjugando a vontade humana. A ausência de humilhação pessoal é o maior obstáculo para o avivamento, pois o quebrantamento é um dos sinais mais fidedignos do anseio desesperado pelo agir de Deus. Richard Baxter, um dos principais sacerdotes ingleses ali do século XVII, ele diz assim, é na vontade que está a fortaleza do pecado. Tiago, na sua carta, no capítulo 4, ele diz assim, de onde vêm as guerras e os desentendimentos que existem entre vocês, de onde senão do desejo que milita dentro de você. Desejo, ele é um sentimento extremamente contaminado pelo pecado. O desejo humano, ele é um princípio, ele é uma parte intrínseca da sua vida. Todo homem tem seus desejos, toda mulher tem seus desejos, mas nós precisamos lembrar sempre que os nossos desejos estão contaminados pelo pecado. Logo, distante de Deus, para além de Deus, todas as nossas ações são necessariamente ações contaminadas do pecado, pelo pecado e que nos direciona para o pecado. Compreender a ação do desejo é entender que nós precisamos a todo momento nos submeter, subjugar em um processo de humilhação, de sujeição total à vontade de Deus. Se não for a partir desse princípio, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós somos incapazes de compreender o que de fato é avivamento, o que é um avivamento quebrantador, o que é um genuíno quebrantamento em Deus. O terceiro tópico que você vai trabalhar com seus alunos ali é o seguinte: quando os pecados dos outros são maiores do que o nosso. Um dos maiores sinais de um coração altivo e orgulhoso é quando a pessoa começa a dar uma evidência maior aos pecados dos outros do que entender os seus próprios pecados. Neemias, depois de saber da situação ao qual Jerusalém estava, totalmente destruída, totalmente abandonada, aquela cidade que era outrora a cidade de Deus, agora estava entregue aos inimigos e às traças, ele chega ao Senhor e diz: Senhor, eu e os meus pais pecamos contra ti. De igual modo, nós temos Isaías, quando ele entrou no templo e viu que ele era um homem impuro, ele fala: eu sou um homem impuro, de um povo impuro, de lábios impuros, nós somos impuros. E o verdadeiro quebrantado, aquele coração verdadeiramente contrito e entregue a Deus, é aquele que entende também as suas misérias. Trate com seus alunos a perspectiva de que nós
precisamos necessariamente entender e sair desse sentimento egoísta, mimado, de que todo mundo é errado, o mundo todo nos deve algo, mas só nós somos certos. Um dos grandes empecilhos para o verdadeiro quebrantamento dessa geração é esse sentimento egoísta, esse sentimento egocêntrico e extremamente orgulhoso de achar que todo mundo é errado, só você é o certo. A sua igreja é errada, o seu pastor é o errado, os seus líderes são errados, o seu patrão é errado, o governo é errado, todo mundo é errado, mas só você é o certo. Isso é um dos maiores inimigos do avivamento, a terceirização da culpa, a ausência de consciência de queda, de pecado, de podridão, de necessidade de redenção, que é todas sujeitas à vontade de Deus. A partir dessa consciência, o quebrantamento se torna algo muito mais acessível. Em quarto ponto, nós temos a pressão divina e concordância humana, que diz basicamente o seguinte: o quebrantamento, assim como a oração, é uma ação conjunta entre Deus e o homem. O quebrantamento, ele parte a partir do momento ao qual o Espírito Santo traz ao seu coração que você é necessitado que você é necessitado de redenção, que você é completamente incapaz de produzir perdão e que somente em Deus você tem capacidade de exercer a fé. A partir disso, você começa a entender que você precisa de um avivamento em sua alma, que é caminhado, sustentado, fermentado pelo coração quebrantado, coração humilde. Deus não resiste a um coração genuinamente quebrantado. Ali no momento ao qual Deus entra no quarto de Salomão, após a construção do templo, chega para ele e fala assim: se esse povo, o meu povo, ele precisar um dia clamar para o meu nome, clamar ao meu nome, se humilhando, se sujeitando, direcionando o seu coração genuinamente a mim, eu ouvirei do céu, eu sararei as feridas, eu os curarei. O processo de quebrantamento é o único caminho que nos leva à consciência de acesso total a Deus. O processo de quebrantamento é o único caminho que nos impulsiona em direção ao genuíno avivamento. Para que nós venhamos viver todos um pleno avivamento, nós precisamos necessariamente viver em comunidade, um verdadeiro quebrantamento. Vamos aplicar esse texto? Diz assim, entender a nossa relação profunda existente entre vontade de Deus e vontade do homem é um desafio ao qual muitos tentaram. Precisamos entender nossa posição em Cristo, assim como submeter nossa vontade e desejo aos planos inefáveis de Deus. Sem submissão de vontade e desejo é impossível a vivência genuína do avivamento. Sem quebrantamento, não alcançamos o céu com as nossas orações. Terceirização da responsabilidade eu já abordei bastante e você pode continuar a partir de uma reflexão do Salmo 51, assim como você pode também utilizar o Salmo 73, ao qual Asaf, de forma muito poética e sincera, confessa a sua deficiência, ao qual ele diz, ele entende a sua posição de vida, ele diz que ele quase caiu, que a inveja dos ímpios, do sucesso dos ímpios, quase lhe conduziu à queda, mas aí ele entrou no templo do Senhor e lembrou que ele pertencia ao Senhor, que ele era do Senhor, e que por mais que ele vinha sofrer e passar por humilhações e ter que quebrantar o seu coração constantemente, os ímpios terão um fim trágico, mas ele, se persistir em sua fé, terá a certeza da salvação em Cristo Jesus. Trabalhe esses dois salmos, 73 e 51, que você vai ter uma perspectiva muito eficaz do que é o avivamento. Uma dica também que está aqui no nosso quadro amarelo sobre um subsídio para professor é esse livro do R.C. Sproul, que é O que é Arrependimento. É um livro pequenininho, um livro de bolso, muito acessível, que trata questões cruciais do Evangelho. É uma série chamada Questões Cruciais, que você pode adquirir e aprender um pouco mais sobre o que é arrependimento. E o terceiro tópico desse segundo ponto é o seguinte: para reconstruir é preciso assumir responsabilidade. Como eu já disse, Neemias só conseguiu
construir, reconstruir Jerusalém, porque ele assumiu para si, não terceirizou a culpa, a responsabilidade do povo. Nivelando os homens. O quebrantamento tem um processo extremamente interessante na vida do crente. Ele nivela, entende que todos somos iguais. Existe um princípio de isonomia. O que é isso? É que todos os homens são iguais. Que é muito necessário para que nós venhamos entender o que é o reino de Deus. O quebrantamento torna-nos sensíveis ao próximo. Todo espírito preconceituoso, partidário ou sectarista costuma desaparecer em tempos de avivamento. Por tal motivo, as bandeiras denominacionais, que por vezes se tornam motivo de orgulho pessoal ou organizacional, são esquecidas. Tamanho o quebrantamento horizontal. A partir do quebrantamento, nós somos nivelados, nós somos colocados por iguais. Durante o avivamento em Azusa, uma das principais características, e é interessante nós contextualizarmos o que aconteceu ali, é que não tinha mais essa divisão entre negros e brancos. Nos Estados Unidos, ali nos primeiros anos do século XX, era muito comum você ter congregações só de negros, congregações só de brancos, uma herança do apartheid africano, ao qual você tinha bebedouros só para negros, bebedouros só para brancos, banheiros só para brancos, escolas só para brancos. Era muito evidente a questão racial e uma das características mais profundas de Azusa é que naquele ambiente, no avivamento na rua Azusa, não existia branco, negro, asiático, nada. Todos eram crentes iguais em Cristo Jesus. Todos comungavam da mesma fé, tinham o mesmo Deus, o mesmo Pai, o mesmo batismo, o mesmo avivamento. Todos cooperavam em unidade, em comunhão. Logo, nós percebemos que o avivamento tem esse poder mágico, esse poder celestial de unir e quebrar os preconceitos, de derrubar toda e qualquer ideologia humana, sempre evidenciando o reino de Deus como um reino de iguais, ao qual existe somente um líder, e o nome dele é Jesus. Quebrantamento produz igualdade entre os homens. Segundo, o terceiro ponto é o coração quebrantado e doador como caminho ao avivamento. E o último ponto que nós temos desse último tópico é o seguinte: não seja neófito, para não suceder que você venha se tornar soberbo. Tiago 4,6 diz: mas ele nos concede graça maior, por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Muitos corações continuam distantes de Deus, pois cultivam a soberba. Este pecado tenebroso e inimigo feroz do avivamento foi o pecado que conduziu Satanás a se rebelar contra Deus. Vamos aplicar esse texto. Diz assim, todos os homens são iguais perante Deus. Mesmo que humanamente falando, vivemos em um sistema que nos induz a viver segundo as hierarquias, não podemos nos deixar levar quando nos referimos à responsabilidade na busca por avivamento e quebrantamento. Todos somos chamados e aconselhados a buscar um coração quebrantado. E a conclusão desse texto é a seguinte: desenvolver e cultivar um coração quebrantado produz em nossas vidas uma série de frutos espirituais fundamentais para o avivamento. Sem quebrantamento é impossível viver o avivamento. Sem quebrantamento vivemos uma religião falsa e uma vida pessoal soberba e hipócrita. Os frutos do quebrantamento são ricos e necessários a todos os cristãos. Foi após ser impactado pelo encontro com o anjo e ter o seu corpo tocado que Jacó conseguiu desenvolver a humildade necessária para erigir o usurpador a príncipe de Deus. Viver e ver os planos de Deus é um privilégio exclusivo para corações quebrantados. Nós vamos deixar para você o link para que você venha adquirir o livro Todos por um Pleno Avivamento. Esse livro eu tenho convicção que transformará a sua vida, irá mudar a sua história. Você que adquirir esse livro vai começar a entender e ter uma visão além do que de fato é avivamento bíblico. Saiba, Deus te chamou para o avivamento nessa época. Você é instrumento de Deus para que a sua casa venha viver o avivamento, para que o seu bairro venha viver o avivamento, para a sua congregação venha se tornar uma igreja, uma congregação cada vez mais avivada. O seu setor, a sua cidade, o seu trabalho,
todo lugar ao qual você está inserido tem o potencial de ser enfogueirado pelo verdadeiro avivamento. Então vivamos todos pelo pleno avivamento do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.